Sapequinhas do meu Brasil! Hoje eu vou falar para você por que na minha estratégia eu compro ações todos os meses. Seja no Brasil, seja no exterior, mas pelo menos em um dos dois eu acabo comprando todos os meses. E eu vou explicar por quê, vou explicar o racional por trás dessa estratégia e vamos ver se no fim você concorda comigo ou não, mas te garanto que vale a pena você ficar no vídeo. Mas antes, André, vinheta na tela! Bom, eu espero que você já seja inscrito aqui no canal, mas se por acaso você não é, se inscreve aí. Os vídeos são semanais e você sempre, se ativar as notificações, vai ser avisado quando tiver vídeo novo. Antes de mais nada, é bom te explicar que cada pessoa tem uma estratégia. Eu gosto de focar basicamente 90% da minha carteira no esquema do buy and hold. Comprar e segurar, manter as minhas ações ali por anos, décadas provavelmente. E um ou outro ativo eu acabo pesquisando e inserindo ali na minha carteira e tal, mas o grosso das minhas ações são pensando realmente no longuíssimo prazo, para décadas. Então, para mim faz muito sentido comprar ações todos os meses e formando ali a minha bola de neve, né? Seja no Brasil, seja no exterior, dependendo como está o cenário. Eu tento fazer uma análise macroeconômica ali da situação atual para ir decidindo em qual ou em quais ativos eu vou investir naquele mês. Lembrando que eu também uso uma planilha de rebalanceamento. O que significa isso? Vamos supor que eu determinei que cada ativo na minha carteira vai ter um peso de 5% do total. Então, imaginando que eu tenha, sei lá, 10 mil reais investidos, você divide isso por 20 e cada ação inicialmente teria aquele valor. No caso, seria 500 reais. Mas vale lembrar que com o passar dos meses isso sempre vai se alternando. Uma ação valoriza, outra ação cai e com isso eu vou fazendo esse rebalanceamento. As ações que menos subiram ou as que caíram tendem a ser a prioridade dos meus próximos aportes. Assim eu vou tentando manter próximo de um equilíbrio. Ah, mas dá para fazer isso sempre? Não, sapequinha. Por que não? Porque algumas ações às vezes sobem demais e aí fica um pouco mais complicado você conseguir manter esse equilíbrio percentual que você tinha definido lá no início. Mas isso acontece, faz parte do processo e com o tempo eu vou tentando manter esse ajuste. Mas eu particularmente não gosto de ficar com uma ação com um peso muito grande. Geralmente eu limito em 10%. Ah, mas e se uma ação subir muito mais do que a média e tal e for para 20% do seu total? Aí eu pego e vendo uma parte, faço essa coisa fora do meu padrão, né? Eu não gosto de vender, mas em um caso que a ação suba demais mesmo, muito fora da média, que eu não consiga com os aportes em pouco tempo reequilibrar, às vezes eu vou optar por vender uma parte daquelas ações e buscar o reequilíbrio percentual da minha carteira. É para isso que eu uso essa planilha de rebalanceamento dos ativos. Isso tanto no Brasil quanto no exterior. Muita gente, quando vai começar os seus aportes em renda variável, fica na dúvida. Nossa, mas quantos ativos eu vou investir? Quanto percentualmente eu vou definir para cada? E às vezes no começo faz sentido para você deixar esse percentual igual entre elas. Porque se você não tem tanta experiência ainda, né? Se você não tem muito tempo de bolsa, fica muito difícil definir quais empresas você acha que realmente tem mais potencial ou que faz mais sentido para o seu perfil de investidor ter uma porcentagem maior ou menor. E às vezes até investidores muito experientes defendem você manter um percentual aproximado, quase igual entre as ações mesmo. Então vai muito mesmo da estratégia individual. Eu particularmente coloco 3 pesos nas minhas ações, tanto no Brasil quanto no exterior. Peso 2, peso 3 e peso 4, que é basicamente a porcentagem que eu quero daquele ativo na minha carteira. Então, como eu falei, quando ele se descola demais, às vezes eu chego a vender um pouco para facilitar o rebalanceamento. Mas na minha planilha eu consigo já saber todo mês o quanto eu preciso investir naqueles ativos que caíram ou que subiram menos do que a maioria. Então isso já aparece automático, fica mais fácil para manter esse rebalanceamento. Como a minha estratégia de investimento, pelo menos 90% dela, é voltada para o buy and hold, voltada para o longuíssimo prazo, para realmente
décadas e décadas investindo naquela empresa, pelo menos enquanto ela manter ali os fundamentos, né? Isso é realmente a grande parte da minha carteira. Com alguns ativos pontuais, em períodos pontuais, eu faço um swing trade ali, mas no geral elas são mesmo voltadas para o buy and hold. Então faz muito sentido para mim ir comprando aos poucos para ir diluindo o preço médio, porque a gente sabe, no curto prazo, as ações se comportam muitas vezes de maneira aleatória, subindo um pouco, caindo um pouco, às vezes até independente dos resultados. Tem empresas que os resultados saem melhores do que o mercado previa e mesmo assim, do nada, aquela ação tem uma queda. Isso faz parte. A renda variável, por incrível que pareça, varia, parece mágica, mas isso acontece demais. Então você não pode se incomodar com oscilações de curto prazo e comprando todos os meses, você vai diluindo ali seu preço médio. Se realmente aquela empresa for boa, né? Se for um investimento interessante, muito provavelmente as ações vão tender sempre no longo prazo a acompanhar o crescimento dos lucros. Então, se aquela empresa é boa de fato, a tendência natural, por mais que tenha essas oscilações de curto prazo, é que no longuíssimo prazo você vá conseguindo ter uma rentabilidade daquela ação, né? Uma valorização daquela ação muito interessante. Muita gente não gosta de investir todos os meses com o argumento de que tem períodos que a bolsa está muito ruim, tem alguns anos que ela fica em baixa. Vale lembrar, nos 6 anos ali, mais ou menos, do governo Dilma, a bolsa ficou praticamente negativa em 5. Na verdade ficou em 4 e teve um que deu próximo de 1% de valorização, então praticamente manteve. Então, realmente tem anos muito ruins na bolsa, quando o mercado não enxerga um potencial ali de valorização da economia, né, de crescimento econômico, de prosperidade econômica. Muitas vezes as ações vão ficar ali meio andando de lado ou até caindo. Isso faz parte. Porém, à medida que você vai aumentando sua bola de neve, sua quantidade de ações daquelas boas empresas que você determinou, que você escolheu com cuidado, né, com assertividade, o que vai acontecer? A hora que passar aqueles anos ruins, você acumulou tanto patrimônio, sendo sócio daquelas boas empresas, que a hora que a bolsa recuperar aqueles anos ruins, e geralmente isso vai ser até de uma forma desproporcional, eu diria, enquanto nesses anos todos ali, como eu falei, as ações estavam caindo, um ano ficou 1%, o ano que foi melhor acho que foi 7% mais ou menos. De repente, nos últimos 3 anos, 2017, 2018, 2019, a bolsa foi e teve uma baita subida ali, próximo até dos 100%, eu diria. E aí compensou aqueles anos de queda. Então, é por isso que eu gosto de comprar ações todos os meses, ainda que não seja um momento ideal de valorização. Depois, no fim das contas, na média, a tendência é você ter o seu patrimônio muito valorizado. Inclusive, se a gente for olhar a média histórica da Bolsa de Valores brasileira, ela é até um pouco superior em termos de rentabilidade do que a americana. É em torno ali de 11,5%, esse ano deve ter derrubado um pouquinho, mas até então era 11,5% em dólar de valorização, média anual. Então, realmente, pelo menos pelo histórico, é óbvio que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, todo mundo sabe disso, pelo menos deveria saber, mas a gente tem que olhar para o histórico para ter alguma referência. E nessas décadas todas de Bolsa de Valores, a gente tem essa média próxima aí de 11,5% em dólar de rentabilidade anual. Então, realmente, eu faço essa aposta, entre aspas, de que a gente vai conseguir manter uma rentabilidade bem interessante, se não esses 11,5%, mas com certeza muito acima da renda fixa, ainda mais nos patamares atuais, né, de taxa Selic. Eu acho que vale a pena você priorizar essa compra de ações todos os meses. Como eu falei, não é uma recomendação, é o que eu faço para mim. Cada um decide o que faz com o próprio dinheiro, mas eu vejo muito sentido nessa compra recorrente dos ativos, em manter aqueles percentuais de cada empresa que eu determinei lá no início das minhas compras de ativos. E é claro que essas porcentagens também podem mudar. Como no meu caso eu dou pesos diferentes para cada ação, se eu percebo alguma perda de fundamento ou algum cenário mais nebuloso, vislumbrando ali os próximos anos daquele setor ou daquela empresa, eu posso mudar essa nota naturalmente.
Então, para isso você precisa de conhecimento de base, você precisa de um acompanhamento mínimo ali dos seus ativos, né, das suas empresas. Eu diria que pelo menos nos balanços trimestrais ali você dá uma olhada para ver como a coisa tem andado, e assim você vai aos poucos definindo para o seu perfil o melhor sistema de investimento que você considera adequado ali, pensando principalmente no longo prazo, porque investimento em bolsa ele só vai te dar uma segurança maior se ele for focado no longuíssimo prazo. Pensa nisso, ainda que você goste de fazer swing trade, ainda que você goste de fazer outros tipos de estratégia, pense sempre que a maior parte, pelo menos, deveria ser pensando no longo prazo para você diluir seu risco. Pelo menos essa é a minha visão. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, não enche os pacovar. Reclama lá no Procon. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Não existe atalho. Até a próxima.